Vamos lá, galera. Aí depois o pessoal fica xingando a gente. Aí a culpa é da Tupá. Aí depois chega uma pessoa no comentário, não sei de que caralho a pessoa apareceu e falou assim: nossa, vocês são muito falam toda hora de política e ainda são de esquerda, nunca mais escuto esse podcast. Caralho! Mais de 10 anos gravando a pessoa. Pô, só pode ter caído de paraquedas mesmo, porque eu essa conclusão agora. Tá bom. Mas, vamos lá. Conspiração ético. Entendendo o mal contagioso. O ético não é um demônio, é um espírito no sentido tradicional. É descrito como um vírus da mente, uma psicose coletiva que infecta a psique humana. O autor nativo-americano Jack Forbes, em seu livro Colombo e Outros Canibais, define o ético como uma doença da alma que leva à ganância insaciável e ao consumo de força vital de outro para ganho próprio, né, sem nunca retornar nada de valor. É literalmente uma doença canibal em um nível psíquico. Cara, Andrei, essa história... Seria isso a explicação do que a gente estava falando antes? Então, eu encontrei... Porque o que acontece? Eu estava pesquisando sobre o caso para trazer para pauta. Eu fui pesquisar para ver se... Aí eu comecei a pensar, pô, se eu pesquisar muito sobre o Epstein, eu vou fazer a pauta só sobre esse filho da puta. Não vou ter mais assunto nenhum. Mas eu tava lá... E aí, porra, o YouTube indicou um vídeo sobre a conspiração ético e o caso Epstein. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí cliquei em um, cliquei em 3, vi 5 vídeos sobre essa porra. Basicamente, o primeiro puxou, juntou os dois, os outros eram vídeos de 7 anos atrás, 5 anos atrás, que não tinha nada a ver com o caso, mas que dizia exatamente essa ideia, que as pessoas começaram, esse suposto vírus da mente seria da lenda, olha só, seria proveniente da lenda do mendigo. E aí é por isso que é o ético. Seria o mendigo com alguma outra palavra que eu não estou lembrado agora. Que seria justamente essa doença espiritual que vai passando entre as pessoas que não têm nenhum tipo de ética e querem destruir as outras pessoas, não só a natureza em si, mas as outras pessoas. O prazer delas é destruir. Então essa conexão com essa conspiração e com esse tipo de pessoas, tipo do Epstein, veio daí. Eu falei, caralho, o maluco é brabo. Calha. Aí eu até botei isso no texto, mas eu falei assim, o Andrei falou pra eu tirar a parte lírica, eu vou deletar. Eu tirei a parte lírica, pro Andrei não se confundir e falar que uma coisa puxou a outra, entendeu? Eu vou tirar. Mas a ideia que apareceu, né, durante a pesquisa foi que todo mundo que promove e tem prazer, que gosta desse tipo de coisa, é porque essas pessoas poderosas foram contaminadas por essa doença espiritual. Em alguns textos vão dizer que ela é espiritual, outros vão dizer que ela é mental. Então é tipo um prion que se apodera da mente das pessoas e as pessoas ficam doentes, querendo só destruir. Então a pessoa pode ser uma pessoa comum, e aí, convivendo com outras, ela vai pegando esse jeito e vai indo nessa direção. E uma vez com ela, a cura é quase impossível, assim. Então, eu achei bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, e tem vídeos dessa conspiração de muito tempo. Esse nativo americano já escreveu esse livro tem uma caralho de tempo. E o cara fala sobre isso. Eu achei interessantíssimo. Cara, agora eu não tô lembrado se foi no Mundo Frico Magicano, porque o tempo é convoluto, e é muito tempo que eu gravo essas porra. Mas, cara, vamos ver se eu sei. Eu lembro que a gente já citou isso em um podcast. Só que eu não lembro. Eu acho que foi no Mundo Freak. Eu acho que não. Eu, pelo menos que eu participei, eu acho que não. Isso é quando Keller. Eu tenho certeza que deve ter sido o Keller que citou essa porra aí. Ah, pode ser. Nativa americana, assim, essa parada, provavelmente. Xamã, né? Deve. Isso. Mas eu acho que não foi no Magicando. Entendi. Porque então, a ideia geral... Eu ouvi todos os Magicandos há menos tempo do que eu ouvi todos os Mundo Freaks. E eu lembro eles melhores, e eu não lembro disso no Magicando. Mas posso estar errado, claro. Então, em resumo, o ético, né? Vamos lá, agora é o momento do corte. Então, a doença, o ético, ele não é algo que tá ali no CMD lá, não é CMD, dos psicólogos lá, né? No DMT lá dos psicólogos. Como é que se chama o psicólogo? Não lembro. Não é uma doença física, não é um vírus, não é algo que é uma doença psíquica num sentido científico, né? Mas é uma conjectura de um nativo, né, que tem uma visão mais espiritualizada e xamânica da vida, né, que vai falar sobre essa espécie de doença do homem branco que
seria aí o fruto do porquê que acontece coisas como esse, o caso Epstein, né? Que seria uma espécie de desconexão total da própria natureza, a ponto de você não enxergar nem a natureza, nem o próprio outro como uma entidade de valor ou algo nesse sentido, e que isso seria uma doença, em teoria, contagiosa e que não tem cura, né? Seria como se fosse uma doença da psicopatia, só que é a nível espiritual. Vamos dizer Tanto assim, que né? ele diz que o paciente zero vai ser ali quando os europeus chegaram no período pré-colombiano, ali na chegada de Colombo mesmo, entendeu? Ele vai dizer que isso vai começar a surgir a partir ali do finalzinho do século XV, né? E quando eles voltam para a Europa, a gradação, a destruição aumenta tanto no século XVI que provavelmente foi no final do século XV que essa doença surgiu, né, com esses contatos. Enfim, é uma conspiração interessante, é um negócio que não dá para ver no exame de sangue, né? Então fica aí essa conspiração. Não, mas é fascinante a ideia, né? Eu acho que é uma interpretação plausível de tipo, né? Se a gente pensar por esse lado mais espiritual, tal, faz algum sentido, sim. Agora. Mas aí o Luiz Prado, ele fala uma coisa muito. Desculpa, tu passei esse. Não, pode falar. O Luiz Prado, ele fala uma coisa interessante. Isso não é meio que tirar a responsabilidade da pessoa que comete atrocidade? Tipo, quando falam de pastores traficantes, dizendo que fazia crime por influência do demônio? O que vocês acham? É porque daí eu tenho uma questão com isso, né? Eu acho que talvez porque eu veja essas questões de mente, espirituais, etc, como não tirando a sua responsabilidade. Para mim é tipo um elemento, uma forma de entender o que aconteceu com aquela pessoa, mas não tira a responsabilidade dela de ter escolhido seguir esse caminho. Basicamente é isso, assim. Então é tipo como se fosse a questão do demônio, né? A questão do demônio é como se fosse de mas o demônio que me tentou, mas você tinha a escolha de resistir a ele. Todo mundo em volta de você está resistindo, então não venha culpar o demônio. Ele pode até ter te influenciado. É tipo isso, assim. Pra mim não tira. Eu acho que tem duas paradas interessantes. Primeiro que pode ser, como ele diz, uma parada espiritual ou um vírus da mente. Dito isso, quando uma pessoa, sei lá, tem algum tipo de doença que faz ela matar outra pessoa na nossa sociedade, essa pessoa é presa. Ela pode ser presa numa cadeia comum ou numa cadeia, numa prisão psiquiátrica, mas ela é retirada. Então, assim, no final das contas, se a pessoa ela incorpora aquele estilo para ele, a pessoa vai ser retirada da sociedade, deveria ser, pelo menos. No tocante mais filosófico, eu acho que para essa sociedade indígena norte-americana, as pessoas eram tão descoladas da humanidade, digamos assim, da ligação com a natureza, com a importância com as outras pessoas, com se importar com os outros, que só teria explicação espiritual para explicar, porque as pessoas são tão desgraçadas. Então, provavelmente, num ponto cultural, essa era a explicação. Olha, não tem como eu imaginar que um outro ser humano que nem eu é tão desgraçado assim, deve ser o capeta incorporado nela. Não quer dizer que eu não tenho que deter essa pessoa, sabe? Eu acho que é mais ou menos, o Jacaúna explicou bem o que eu tava tentando falar. Eu acho que é isso, assim, tipo, não tira a culpa de ninguém, não é? É só uma forma de eu tentar entender e fazer sentido daquele horror. Eu acho que existe um outro nível aqui, que quando a gente tá falando sobre isso, a gente não tá falando a nível pessoal. Por mais que o autor, eu não li o livro, óbvio, né? Então fica até complicado eu embasar exatamente o que eu tô falando, mas aqui soa mais como se ele estivesse fazendo uma crítica a nível cultural. Principalmente porque a gente... E eu já vi isso em vários momentos em colegas e pessoas que eu nem tenho contato mais, mas que, principalmente por pensar por esse tipo de viés, né, mas bem ou mal, amigo de amigo, a gente acaba conhecendo pessoas e tal, de pessoas que justificam atrocidade pelo fato do tipo, mas tá lá e o mais poderoso vence e tinha que tirar porque era o cara que estava mais evoluído tecnologicamente, então ele tinha esse direito, né? E tem pessoas reais da nossa sociedade, assim, né, que defendem esse tipo de coisa, né? E eu acho que quando a gente pega essa narrativa desse nativo norte-americano, né, nos faz lembrar que não necessariamente a humanidade é assim. A gente tem muito dessa visão porque colonialista, né, porque a gente faz parte desse ocidente
né, geográfico, né? E isso tá a toda volta, né? Os branquelos europeus invadiram essa porra dessa América toda, né? Então a nossa maior referência é a violência. Sim. E ele lembra que não precisa ser assim. É outra parada. Então, ele não tá a nível pessoal falando que tal pessoa tá cometendo uma atrocidade por causa de um demônio. Ele tá falando de um adoecimento psíquico a nível cultural. Existe algo dentro dessa sociedade que talvez esteja adoecendo essas pessoas. Só que ele não tá colocando essas pessoas num papel de vítima, mas Sim. num papel de pessoas doentes, né? Sim. Porque, inclusive, é algo que eu ia falar no caso Epstein, eu acabei esquecendo, mas eu acho bom reforçar isso aqui. O importante também da gente tirar e desmesclar e sair desse lance do satanismo é lembrar que essas pessoas, elas não são monstros. Esses atos, eles são monstros. Esses atos são monstruosos, né? Mas a gente tem que entender que pessoas podem chegar nisso. E a narrativa aqui do autor é diferente disso. Pega um pouco, né? Mas é um pouco diferente, né? Que ele tenta usar, né? Talvez até de uma maneira filosófica e poética, né? Uma explicação de algo que está naturalizado dentro de uma sociedade doente. Eu acho que essa é a diferença do porquê que ele não está tirando a responsabilidade dessas pessoas, né? Eu acho que é isso. Sim, mas me parece bem mais isso, assim, essa questão de você... eu vou falar um pouquinho da minha teoria da conspiração favorita atual. Eu acho que todo mundo pode ter a sua teoria da conspiração favorita na vida. A minha atual é de que o Donald Trump tá gagá. Tá se cagando, né? Isso, essa é a minha teoria da conspiração favorita desse momento. E eu já vi muita gente... Oi. Só para adicionar o que o Andrei falou, que o Trump tá se cagando. Me mandaram na live de ontem, assim, já viu o vídeo do Trump se cagando? Aí eu procurei no YouTube. Aí tem vídeo dele se cagando há 2 anos atrás, dele se cagando há 6 meses atrás, dele se cagando há 1 ano atrás, dele se cagando há 5 anos atrás. Eu falei, porra, mas qual? A pessoa, não, foi essa semana. Aí eu, caralho, tem que procurar o vídeo novo do Trump se cagando. Então, assim, ele é um cagão, porra. Complicado. Desculpa, Tupá, vai lá. Complexo. Não, mas é porque eu vi gente falando, eu não acho certo falar que ele tá senil, porque isso tira a responsabilidade das outras cidades que ele tá fazendo. Não. Vamos deixar bem claro aqui que se ele tá senil e ele tá com menos filtros na cabeça dele, não tira responsabilidade nenhuma de outra cidade. Tudo bem que pode ser, ele é incapaz e ele não, né, tipo, ele não entende, enfim, mas eu acho que ele nunca entendeu, eu acho que ele sempre cometeu atrocidade, ele talvez só esteja com mais coragem de falar abertamente sobre elas. É menos problemático se eleger um senil do que um fascista, na minha opinião, então... mas o problema é você eleger um senil fascista, que daí quando você coloca os dois juntos, é uma combinação muito difícil. Tupá, a minha conspiração favorita sobre o Trump, que eu tava comentando com o pessoal, é o seguinte, é tipo o que diz no Mochileiro das Galáxias. O presidente, ele, no geral, no sistema ideal, ele não manda em porra nenhuma. Ele tá ali pra fazer palhaçada, gerar notícia, e quem manda, ali no caso do Trump, na minha opinião, é o Marco Rubio e o vice, e o outro lá, que eu esqueci agora o nome. O J.D. Vance? O Vance. E o Trump fica lá, fazendo palhaçada, cagando as calças, falando o boneco de ventríloco dele, falando. Lembra quando o filho do Elon Musk falou, você não é o presidente, tu não manda em nada, entendeu? Então, assim, e aí varia, né? Não, isso aí foi pro Bolsonaro, foi o nigeriano que falou. Você não é presidente. Não, também. Também. Isso aí foi então, foda. assim, em alguns países o presidente tem mais uma voz ativa e tal, mas ele tem aquele grupo atrás dele, os empresários, os outros políticos, que fica falando, tu canta nesse lado aqui, senão a gente te impeachment. Um abraço, Dilma. Então, assim, é foda, entendeu? O Trump é um boneco de ventríloco do mal. Ele tá ali só pra fazer palhaçada. É porque eu acho que isso aí que você falou, Jacaúna, eu concordo, mas é que eu já não assumo que essa é a teoria da conspiração. Pra mim, essa já é a coisa. E daí eu só sei, eu falo, não. Mas em nenhum lugar, gente. É difícil uma pessoa ter o poder simplesmente sozinho. Ele tem que ter a galera ali em volta concordando com as coisas que ele faz. Ele dá voz pra uma galera, né? Exatamente, senão o rei está nu.